Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero pedir que abram as suas Bíblias em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, versículo 14 e versículo 15. Está escrito assim: Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, o povo de Israel havia experimentado grandes manifestações de Deus. As pragas do Egito, o Mar Vermelho se abrindo, o maná caindo do céu, foram alguns dos eventos que o povo de Deus vivenciou, conseguiu presenciar. Mas mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de grandes feitos, de grandes milagres, do impossível acontecendo em suas vistas, o povo ainda havia rebeldia e idolatria da parte do povo. Em Êxodo 32, nós conseguimos ver, poucos versículos antes a qual nós lemos, que Israel ele havia construído um bezerro de ouro e isso gerou a ira no Senhor, gerou uma ira no Senhor contra aquele povo. E o Senhor disse a Moisés que mandaria um anjo e não iria mais com o povo. O anjo iria ajudar o povo, o anjo estaria com o povo, mas a presença de Deus não. E para aquele povo, poderia até ser uma coisa boa, poderia parecer bom, porque iria ter um anjo protegendo eles, e consequentemente eles chegariam a tal promessa, a tal terra prometida. Para o povo estava tudo bem, mas para Moisés não estava. Porque Moisés ele sabia que a promessa de Deus, sem a presença de Deus, não havia valor algum. Não adiantava nada chegar à terra prometida se não estava com a presença de Deus. E Moisés ele mostra uma postura de total dependência do Senhor. Algo que nós precisamos ter. Moisés ele era alguém importante, alguém de nome, alguém famoso, alguém conhecido e que tinha um certo tipo de poder. Mas mesmo assim, ele mostrava ser totalmente dependente de Deus. E ele declara ao Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque Moisés ele não estava interessado em apenas chegar à terra prometida. Não estava interessado em apenas receber a promessa de Deus. Mas ele também estava interessado em caminhar com Deus. Em percorrer todo esse projeto não sozinho, mas com Deus. A promessa era importante, a promessa era boa, ele queria receber, entrar na terra prometida, mas de nada valia se ele não tivesse a presença de Deus com ele. E quantas vezes nós vemos pessoas buscando apenas as bênçãos de Deus em sua vida, querem as portas abertas, o sucesso, a vitória, mas elas não se importam com essa presença de Deus, que é o que traz o sentido, que é o que traz o sentido, que dá o sentido a tudo isso, aos bens materiais, às riquezas, à saúde, ao sucesso e à vitória. O que traz o sentido de tudo isso é a presença de Deus. Porque quando nós conseguimos ter um sucesso, quando nós conseguimos vencer, nós conseguimos declarar que nós vencemos pela presença de Deus, pela ajuda de Deus, pela graça de Deus. E assim como Moisés, nós precisamos entender que a presença de Deus é o que transforma o nosso caminho difícil em um caminho seguro,
em um caminho onde nós possamos caminhar e o que torna as promessas verdadeiramente valiosas. Para nós alcançarmos nossos objetivos, nós conquistarmos os nossos sonhos, nós podemos fazer isso, mas sem a presença de Deus nós nos sentiremos vazios. Vai faltar algo em nossa vida. E isso nós podemos ver porque diversas pessoas têm bens materiais, têm riquezas, têm até saúde, têm tudo o que querem, mas ainda assim sentem um vazio. Ainda conseguimos perceber que falta algo naquela pessoa, que é a presença de Deus. E nós vamos dar uma olhada em algumas razões pelas quais a presença de Deus ela é essencial para a nossa vida. E como nós podemos buscá-la de uma forma prática para a nossa vida, de uma forma tranquila para a nossa vida. No versículo 15, nós vemos que a presença de Deus ela se torna essencial para a nossa jornada, essencial para a nossa caminhada. Moisés ele compreende que a presença de Deus é indispensável. Não podemos ficar sem a presença de Deus. Ele não quer apenas sair do Egito e chegar até a prometida. O que ele quer é caminhar com Deus, é estar com Deus, depender totalmente de Deus. E o povo ele poderia ter maná, poderia ter a terra que mana leite e mel, mas sem a presença de Deus seria apenas um lugar vazio, uma terra qualquer, sem a presença de Deus. E um ponto importante para a nossa vida é que a promessa sem a presença de Deus não satisfaz a nossa alma. As bênçãos sem a presença de Deus não vai satisfazer a nossa alma. Nós podemos ser abençoados, mas de nada importa sem a presença de Deus. E nós vemos que muitas pessoas por aí são abençoadas. Têm riquezas, têm bens materiais, mas não possuem a presença de Deus. E o quão frustrados essas pessoas são, por não possuir a presença de Deus. E isso só é possível, nós só conseguimos ter uma satisfação em nossa alma, ser alguém que tem riquezas, bens materiais, e então termos a satisfação em nossa alma, só é possível quando a presença de Deus estar em nossa vida, porque é essa presença que abre portas que ninguém pode fechar. É essa presença que fecha as portas que estão abertas para nos destruir. É essa presença de Deus que nos cuida, que nos guia, que nos direciona todos os dias. Imagine uma viagem de carro, a qual nós temos combustível e temos um lugar para ir. Uma viagem a qual nós vamos fazer e nós queremos o ponto final que é chegar lá. Porém, nós vamos chegar sem o GPS, para um lugar onde não conhecemos. E por mais que nós temos o combustível, por mais que nós sabemos aonde nós queremos chegar, nós não conhecemos o caminho e não temos o GPS. Então a chance de se perder, a probabilidade de nos perdermos durante o caminho é muito alta. É quase 100% de chance de nós nos perdermos sem um GPS. E a presença de Deus é como se fosse o nosso GPS espiritual. Ela apenas não mostra o ponto a qual nós vamos chegar, mas ela garante que nós iremos chegar. A presença de Deus, ela nos garante que nós podemos enfrentar qualquer adversidade, qualquer empecilho, mas que no final nós vamos chegar. Podemos passar pelo trânsito, podemos demorar uns minutos a mais, mas no final nós iremos chegar. Nós temos o caminho, nós temos o direcionamento. E Moisés, ele nos desafia: se a presença do Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. E a grande questão é, será que nós estamos dispostos a dizer isso? Este é o desafio que Moisés nos impõe. Se nós estamos dispostos a dizer isso: olha, Senhor, eu não quero chegar lá no final.
Eu não quero evoluir, eu não quero melhorar sem a sua presença. Será que nós estamos dispostos a negar bens materiais por conta da presença de Deus? A negar conquistar grandes feitos, grandes bênçãos, sem a presença de Deus? Será que estamos dispostos a tomar essa mesma atitude de Moisés, sem a presença de Deus? Eu não quero. Pode ter o que for, pode ter diversos caminhos maravilhosos, ricos, mas sem a presença de Deus, será que eu vou deixar de seguir esses caminhos? Muitos querem subir na vida, querem avançar, querem conquistar, querem crescer, mas sem a direção do Senhor, eles acabam se afastando do que Deus planejou para a vida deles. E antes de nós tomarmos uma decisão, antes de nós tomarmos uma atitude, é importante, nós sempre precisamos lembrar de orar ao Senhor. Senhor, eu não quero essa oportunidade se não for da tua presença, se não for a tua presença comigo. O real sucesso não é chegar no final. O real sucesso não é conquistar e finalizar, mas o real sucesso é estar com Deus e caminhar com Deus, estar na presença do Senhor. Porque é mais valioso, nós não conseguimos chegar no final, mas todo o percurso estarmos na presença de Deus, do que chegar no final sem a presença de Deus. Porque nada importará. E se a presença de Deus ela é essencial para a nossa jornada, ela também nos torna diferente do mundo. Nos traz uma identidade que a presença de Deus nos dá. Moisés ele diz no versículo 16: porventura não é por andares tu conosco que somos separados? Eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? É a presença de Deus, Moisés está declarando. Não é a presença de Deus que nos torna diferente, que nos torna um povo diferente de todos os outros. A diferença entre Israel e as outras nações não era a força militar, não era a riqueza que eles possuíam, nem a estrutura política que eles tinham, não era o que estava entre eles que era a diferença, mas o que tornava aquele povo único, aquele povo diferente, era a presença de Deus. Era Deus habitando na vida deles e no meio deles. Não era o que eles tinham, não era os bens materiais, não era a força militar que eles tinham, mas o que tornava eles únicos, um povo único, era a presença de Deus. E o que diferencia o cristão não é a roupa que ele veste. O que diferencia o cristão não é o lugar onde ele mora ou o que ele publica nas redes sociais. Sim, isso demonstra quem nós realmente somos, mas não é isso que nos torna diferente de sermos cristãos. É a presença de Deus em nossa vida. A marca real do discípulo é a presença do Espírito Santo de Deus, porque é ela que muda as nossas atitudes, é ela que transforma o nosso caráter, é ela que faz o mundo enxergar Cristo em nossa vida, é ela que nos faz ser visto pelas pessoas e surgir a interrogação na cabeça delas. Por que ele é tão diferente? Por que ele é desse jeito? Por que ele tem tanta paz? Por que ele tem tanto autocontrole? Por que ele é assim? É por conta da presença de Deus em nossa vida. Sem a presença de Deus, nós poderemos até parecer religiosos, mas não seremos reconhecidos como filhos de Deus. E não adianta nada termos o livro em nossas mãos, termos a lei em nossas mãos, andarmos de acordo da lei, mas não termos a presença de Deus, sermos religiosos demais. Aí não seremos filhos, mas seremos apenas como os fariseus. Andavam com a lei,
mas não tinham a presença de Deus. É como uma nota de dinheiro, onde existe uma nota verdadeira, mas existe a nota falsa também. Ambas elas parecem ser reais, parecem ser idênticas, porém, só a verdadeira, só a nota de dinheiro verdadeira tem a real marca d'água, que a torna única, que a torna autêntica, que a torna de valor. E assim também é o cristão. As marcas da presença de Deus é o que autentica a nossa fé, é o que nos torna diferente, é o que nos faz sermos cristãos, é a presença de Deus em nossa vida. E a questão é que, será que nós estamos refletindo essa presença em Deus? Será que a nossa vida tem mostrado que tem a presença de Deus? Quando as pessoas olham para nós, elas percebem a presença de Deus em nossa vida, ou percebem apenas religião? Ou enxergam realmente a presença de Deus operando entre nós, operando em nossa vida? Moisés entendeu que sem essa marca, sem a presença de Deus, o povo seria apenas mais um grupo que viajava por aí. Mais um povo que estava ali naquela terra, viajando, peregrinando. Sem a presença de Deus, era só mais um povo. Mas com a presença de Deus, era o povo de Deus. O que tornava totalmente diferente. Fazia ser único. O que nos diferencia como cristãos, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, é a presença de Deus. A nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus precisa gerar frutos, precisa gerar resultados, não para nos exibirmos, mas para testemunharmos que a presença de Deus é em nossa vida, que a presença de Deus mudou a nossa vida. E se a presença de Deus nos diferencia, ela também é quem nos dá direção e descanso na caminhada. Mesmo quando o caminho é difícil, é a presença de Deus que nos conforta. No versículo 14, nós vemos que a presença de Deus, ela garante uma direção para o povo. Antes de Moisés expressar a sua preocupação, Deus já havia falado, já havia declarado que a sua presença irá com o povo e que Deus dará o descanso para o povo. Essa promessa, ela mostra que Deus não é apenas uma companhia que está do seu lado, não é apenas alguém que só vai caminhar do seu lado e não vai trazer algo para ajudar, mas Deus mostra que Ele é o guia, Ele é o descanso para a nossa jornada. Israel estava no deserto, cercado de incertezas, cercado de inimigos e desafios para enfrentar em sua vida. Mas a presença do Senhor era quem estava com eles. A presença do Senhor trazia descanso, trazia conforto, era uma bússola que nunca falhava, que sempre direcionava o povo para o lugar qual Deus queria que fosse. E durante o dia, Deus mantinha uma nuvem a qual direcionava o povo, e durante a noite uma coluna de fogo, a qual guiava o povo. E todos nós enfrentamos deserto em nossa vida. Momentos de incertezas, desafios, decisões difíceis, complicações e problemas em nossas vidas, ataques espirituais nós diariamente recebemos. Nós sempre enfrentamos em nosso caminho fases a qual nós nos encontramos cansados, fases em nossas vidas complicadas. Porém, a presença de Deus é o que nos diferencia, é o que nos direciona em meio aos caminhos, é o que nos traz paz em meio à luta. É a presença de Deus que nos torna tranquilos, que nos faz termos paz em meio a tanto caos,
que nos direciona em meio a tantos caminhos existentes. É a presença de Deus. Nós podemos até avançar sem a presença de Deus, só que nós corremos um grande risco de caminharmos para a direção errada, de perder tempo, de nos desgastar mais sem a presença de Deus. Porque é esta presença que nos guia, que nos mostra a direção em que eu e você precisamos caminhar em nossa vida. É como um barco em alto mar, só que sem a bússola. Ele pode até ter velas bonitas, mas sem um vento favorável para onde ele quer ir, ele vai estar perdido. Esse barco vai se perder. A tribulação pode estar preparada para enfrentar o que for, para ir para onde for, mas ficarão à deriva, sem uma bússola para seguir, sem o vento favorável para a direção que eles querem ir. E a presença de Deus é esse vento que move para a direção certa, que nos direciona para o caminho correto ao qual nós devemos ir. Essa presença de Deus é a bússola que vai guiar o barco da nossa vida, que vai nos direcionar para onde nós precisamos ir. É onde Deus vai apontar o rumo da nossa vida. E quantos de nós estamos tentando vencer essas batalhas apenas com estratégias humanas, apenas com as nossas próprias forças, sem a presença de Deus? Quantas pessoas estão desse jeito? Moisés, ele nos ensina que é muito melhor parar no deserto, passar mais tempo no deserto com Deus, do que chegar rápido no destino sem a presença de Deus, sozinho, sem a direção. Antes de tomarmos uma decisão importante para a nossa vida, alguma decisão sobre negócios, espirituais, sobre ministério, seja lá qual for a decisão em nossa vida, nós precisamos sempre orar, pedindo direcionamento, pedindo paz ao Senhor, para que Ele possa nos dar o caminho certo, para que Ele possa nos dar a atitude certa a qual nós precisamos ter. E quando a presença de Deus está conosco, até as batalhas mais intensas, mais complicadas, se tornam um caminho de testemunho. Quando a presença de Deus está em nossa vida, nós podemos enfrentar a situação mais impossível para nós. Só que lá na frente nós vamos olhar e falar, realmente era impossível, mas foi a presença de Deus que nos ajudou. Realmente eu tive muitos problemas, passei por muitas dificuldades, mas foi a presença de Deus que me capacitou. É um testemunho, por mais complicado que seja o caminho, lá na frente vai se tornar um testemunho de vitória, de mostrar que a presença de Deus, ela é capaz de nos satisfazer, que é a presença de Deus que é capaz de nos dar força e de nos ajudar a chegar ao final. E se a presença de Deus, ela é essencial para a nossa jornada, nos diferencia dentre todos os povos, nos traz algo diferente e nos dá direção ao caminho da vitória, então não existe uma conquista verdadeira sem a presença de Deus. E é hora de nós refletirmos se nós estamos buscando as promessas ou nós estamos buscando o Deus da promessa. Porque buscar as promessas é só querer conquistar algo, mas buscar o Deus da promessa é buscar aquele que pode dar diversas outras promessas. Quando nós buscamos uma promessa, ao invés de buscar o Deus das promessas, nós seremos apenas um testemunho. Mas quando buscamos realmente o Deus das promessas, nós temos diversos testemunhos em nossa vida. Quando nós paramos de olhar só para o que vamos receber, mas começamos a olhar para quem pode nos abençoar, para quem pode estar em nossa vida, a nossa vida começa a mudar. Porque passamos do pouco para receber o muito de Deus. Porque nós não estamos firmados nas promessas, nós estamos firmados nos Deus que pode nos dar a promessa.
E se Ele não nos der, amém por isso. Porque o que mais importa é estarmos firmados em Deus. É estarmos com a presença de Deus em vez das promessas. É mais valioso sem nenhuma promessa, mas com a presença de Deus, do que com uma promessa sem a presença de Deus. Moisés, ele estava diante a uma oportunidade em sua vida, seguir em viagem, conquistar a terra prometida e receber essa promessa. Mas ele entendeu que a promessa sem a presença de Deus não existe valor algum, não tem sentido nenhum. E ele nos ensina que a presença, ela é mais importante do que qualquer conquista em nossa vida, porque é ela que dá o sentido ao caminho. É a presença de Deus que nos diferencia e nos garante a vitória. Hoje muitos estão correndo atrás de resultados, vitórias e sonhos, mas será que estão primeiro buscando a presença de Deus para conquistar essas coisas? Quantos lares têm prosperidades, mas falta algo em sua vida, falta a presença de Deus, a paz de Deus em sua vida. Pois a presença de Deus, ela não se tornou uma prioridade para essas pessoas. Apenas os bens materiais importam. Quantos ministérios estão cheios de atividades, cheios de coisas, cheios de afazeres, mas estão vazios da presença de Deus que transforma a vida das pessoas. O que estamos colocando em prioridade em nossa vida são os bens materiais, são as bênçãos, ou são o Deus que abençoa, são a presença de Deus. Se Deus disse a nós: você terá tudo o que deseja, mas não irei contigo. Qual é a nossa decisão? Qual será a nossa escolha? Ter tudo aquilo que eu desejo, mas viver sem a presença de Deus? Ou viver sem nada do que eu quero, mas com a presença de Deus? Qual seria a nossa escolha? Moisés, ele nos ensina a dizer, ele nos mostra, dizendo: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça ir. Moisés, ele nos ensina que eu posso perder tudo, não ter nada do que eu quero, do que eu gostaria, mas se eu tiver a presença de Deus, já basta, já é o suficiente. É mais valioso do que eu ganhar terras, do que eu ganhar mundo, do que eu ganhar bens materiais, sem a presença de Deus. E nós precisamos da presença de Deus em nossa vida, acima de tudo. É o que nós mais necessitamos. O Espírito Santo de Deus precisa ser essa bússola para a nossa vida. A nossa nuvem, a nossa coluna de fogo que nos guia a nossa vida dia após dia. É essa presença de Deus que nós precisamos ter. E a boa notícia é que a presença de Deus, ela está disponível para aqueles que buscam com sinceridade. Ela está disponível. Você só precisa buscar a presença de Deus. E Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus declarou. E assim como ele foi com Moisés, assim como Deus foi com Moisés no deserto, ele quer ser conosco no nosso caminho. A presença de Deus está disponível. A presença de Deus nós temos livre acesso, mas precisamos buscar com sinceridade. Precisamos priorizar o reino de Deus em nossa vida. Priorizar Deus em nossa vida. Quando fazemos isso, nós conseguimos ter a presença de Deus. E a partir da presença de Deus, a nossa vida é transformada. Aí sim, nós podemos começar a ter bens materiais, porque terá valor, porque foi a presença de Deus que nos deu. Aí sim nós podemos conquistar nossos sonhos. Por quê? Porque a presença de Deus nos capacitou e nos guiou para conquistar os nossos sonhos. É mais valioso ter a presença de Deus, mas continuar no deserto, do que sair do deserto sem a presença de Deus. Amém? Fique com essa palavra, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.